Bendito é o nome do Senhor Jesus. A Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto a Ele nessa noite. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. É o mesmo sermão desta manhã. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus continuará falando conosco, assim como Ele falou nesta manhã. 1 aos Coríntios 13 e o verso de número 11. Eu queria trazer essa reflexão nessa noite, que foi uma devocional que nós estávamos lá em Alto Longar. O evangelista Edson falou em 5 minutos, 10 minutos, e eu peguei aquelas palavras e transformei em um sermão, porque foi algo que Deus falou muito conosco, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Quantos querem ouvir a voz do Senhor Jesus nessa noite? Diga amém. O texto diz assim, vamos ler juntos ali na tela? 1, 2, 3. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então a mulher vai pensar no seu sexo, no sexo feminino. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo do homem, ele está dizendo do ser humano, né? Vamos ler de novo, bem forte. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Curve sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos e pergunte ao Senhor o que Ele deseja falar com você nessa noite, o que Ele quer ministrar no seu coração, as verdades do Evangelho para a sua vida nessa noite. Pai, nós queremos Te glorificar pelos Teus maravilhosos feitos em nossas vidas. Queremos dizer, Pai, que estamos aqui nessa noite com o intuito de não apenas prestar esse culto a Ti, mas ouvir a Tua voz, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor deseja agir em cada vida, em cada coração. Toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que possa atrapalhar de ouvirmos a sua voz, nós repreendemos nessa hora em nome de Jesus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha dirigir e venha falar conforme a necessidade de cada coração. Assim nós oramos, prontos para ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, todos digam amém. Eu queria falar um pouco nessa noite sobre maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele vem tratando com essa igreja, e eu já me comprometi em oração diante de Deus, em estar buscando justamente sobre os dons espirituais que o apóstolo Paulo fala nessa carta, trata nessa carta, e nós queremos iniciar uma série de mensagens sobre os dons do Espírito. Quais os dons que a igreja precisa buscar, aquilo que você precisa buscar como servo do Senhor, como igreja de Cristo. Em Coríntios, o apóstolo Paulo traz essa direção para a vida dessa igreja, para a vida desses irmãos. E diante daquilo que Paulo está falando, principalmente no capítulo de número 13, que talvez seja uma das definições mais importantes na Bíblia a respeito do amor, o apóstolo Paulo, então, interrompe aquilo que ele está falando sobre o amor, e ele precisa voltar, e ele reflete a respeito da sua vida, de quando ele era uma criança, e ele percebe as mudanças da sua vida acontecendo, e agora ele chega numa fase em que ele já não é mais um menino, então logo ele não pensa mais como um menino, e ele deixa as coisas de menino lá para trás. Porém, a nossa vida física, ela está ligada à vida espiritual.
E a gente percebe no dia a dia, até mesmo no esfriamento de pessoas que, na caminhada cristã, perderam aquela chama, vão perdendo o desejo de estar na presença do Senhor, e de repente ela se afasta. Ela já não consegue mais vir aos cultos, ela já não consegue vir mais na comunhão. Muitas coisas a impede de estar na casa de Deus, na presença do Senhor, juntamente com a comunidade de fé. E a gente percebe que é o espiritual. O espiritual começou a se esfriar. A gente vai substituindo momentos da presença de Deus com situações, circunstâncias da vida, até mesmo por problemas. Aquilo vai tomando o espaço na nossa mente, e de repente a gente está frio espiritualmente. Já não há mais aquele desejo de se prostrar diante de Deus. Parece que lê a Bíblia e já não enxerga mais nada, nada fala. E aí a gente vai percebendo o espiritual se esfriando, e logo o nosso corpo também é levado ao desânimo, ao esfriamento, e aí muitas coisas tomam aquele lugar da presença de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre justamente a adoração, sobre o lugar que ocupa o nosso tempo, a presença de Deus como prioridade nas nossas vidas. E ao olhar esse texto, a gente percebe 3 fases que acontecem na nossa vida física, e eu creio que quase todo o auditório é constituído por homens e mulheres que já estão passando dessa adolescência, chegando à fase adulta. Temos alguns adolescentes, mas na grande maioria nós estamos falando com adultos. E para abordar isso, nós precisamos tratar o nosso espiritual, a nossa vida espiritual. E há 3 fases da vida espiritual que também fazem parte da nossa vida física. E nós precisamos estar atentos, porque pode acontecer que nós estamos em uma idade física, mental, mas espiritualmente nós não estamos naquela idade correta. Na idade que o Senhor deseja para cada um de nós. E eu gostaria de retratar um pouquinho sobre isso nessa noite. A primeira fase que todos nós já passamos é a fase de ser uma criança, de ser um bebê. E essa fase é a fase que nós dependemos 100% do você. O você é a mãe, o você é o pai, é o avô, é o cuidador, é a professora. É a pessoa que nos dá alimento, é a pessoa que nos troca, é a pessoa que cuida de nós. Também é na vida espiritual, porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 3 dessa carta, ele vai dizer a esses irmãos: olha, eu não pude falar com vocês como adultos, porque vocês são ainda meninos, bebês na fé, vocês receberam um leite espiritual. Vocês ainda não tinham condição de receber um alimento mais sólido. Nenhum pai, na sua consciência correta, vai dar arroz, feijão, carne, churrasco para um bebê. Todos nós entendemos que a criança não está fisicamente preparada para receber aquilo. Por isso que a criança mama até quase 1 ano de idade. E aos poucos vai se colocando uma papinha, uma frutinha raspada, até que ela tenha condição de absorver aquilo, daquilo fazer digestão corretamente. Assim o é na nossa vida espiritual. Quando nós nos convertemos, nós também entramos nessa fase de termos uma comunidade de fé que cuida da gente, que nos direciona nos primeiros passos da fé. Eu disse hoje pela manhã que nós fomos fazer uma visita ontem à noite e já quase no final, a jovem da casa me disse assim: pastor, tem uma pergunta. Lá em Apocalipse, eu falei: Jesus amado, e agora? Gosto muito de Apocalipse. O que o senhor acha sobre o dragão e não sei o quê? Eu falei: ai meu Deus, o que eu vou falar agora? Eu não acho nada. Eu falei: isso é uma revelação de Deus. Eu disse assim: olha, há algumas coisas que não vão ser reveladas a nós. Há algumas coisas que eu não quero nem saber como serão. Eu quero estar no arrebatamento da igreja. Se Cristo não voltar até lá, eu quero, ou eu vou morrer, ou eu quero subir com Cristo a esse encontro. Mas há alguns mistérios na Bíblia que
Eu já tenho minha vida toda dentro da igreja, mas tem algumas coisas que não vão mudar na essência daquilo que Cristo é. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai se resumir em uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a centralidade do Evangelho. Ele é a centralidade das Escrituras. Não que você não deva ler Apocalipse, não estou dizendo isso. O que nós não podemos é ficar presos a discussões, a temas em que muitas vezes nós estamos perdendo tempo. Satanás ganha terreno enquanto a gente está discutindo doutrina humana, de usos e costumes. Nós estamos discutindo a todo instante, perdendo muito tempo. Quem vai ser, quem não vai ser salvo? Se eu sou isso, se eu sou aquilo, não. Eu preciso olhar as Escrituras e crer que o Senhor está me capacitando para uma obra gloriosa que Ele tem para fazer através da minha e da sua vida. Quando nós temos a experiência de caminhar, dar os primeiros passos com alguém que chegou agora na fé, e aí a gente vai alimentando essa pessoa, e um dos primeiros livros que a gente pede para que a pessoa leia é João. Leia o livro de João. Não vai adiantar nada. Lá em Alto Longá, projeto da Jocum, lê a Bíblia toda durante aquela semana. Foram 90 horas lendo a Bíblia, interruptamente. Então, 24 horas, um voluntário ali lendo a Bíblia. E o meu medo era cair em crônicas, em números. E foi tão legal porque teve um japonês muito engraçado de Londrina, que ele caiu justamente em crônicas. E fulano gerou ciclano e ciclano. E as moças da Jocum ficam tudo ali, porque se falhar alguém, vem elas e leem. E aí teve uma hora que ele falou e falou assim, viu, não dá para pular essa parte aqui não. Tá muito chato. E as moças, não tem que ler tudo, tem que ler linha por linha. E falou, ai meu Deus do céu. E o meu medo era justamente pegar, de repente, essa parte. Eu tive a alegria de ler final de Neemias, Esther e o início de Jó. E foi um momento tão gostoso, assim, 1 hora que a gente ficou lendo a Bíblia ali. Puxa vida, quanta coisa linda que Deus foi falando ao meu coração, na experiência que Esther tem. Um livro em que não se aparece o nome de Deus, mas é um livro que você vê Deus agindo constantemente na vida do seu povo. E a gente vai ensinando esse novo convertido, essa pessoa que está engatinhando na fé, com as verdades do Evangelho de Cristo, com o perdão dos nossos pecados, o plano de salvação, o plano da redenção, por que o homem caiu. E aí a gente aborda e de repente essa pessoa começa a ter a sua experiência de oração, de vida na presença do Senhor. Daqui a pouco ela já está citando versículos e ela já está aproveitando as oportunidades. Ela começa a falar de Jesus no seu trabalho. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ensina, mais a gente vai aprendendo. E as fases vão mudando. O que nós precisamos chamar a atenção nessa noite, queridos irmãos, é que a fase da infância espiritual, ela precisa passar. Ela precisa ficar para trás. Quantas vezes ainda a gente é pego tendo que, como se empurrar uma pessoa que já está há tanto tempo na igreja e dizer, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Porque ainda ela não amadureceu espiritualmente. E aí, a gente entra num universo de depender de você. Eu dependo da sua oração. Mas e aí, você está orando? Mas é porque eu não gosto de orar, mas a questão não é gostar de orar. Jesus nos ensinou a prática da oração. Tem algumas coisas que eu não gostava de cebola, e eu comecei a comer cebola, e hoje eu como cebola. Então aquilo que eu não gostava, Diogo, pode comer que você vai gostar, Diogo. Eu já vi o Diogo fechando a cara ali, pensa num rapaz que não gosta de cebola. Mas algumas coisas que lá atrás a gente não gostava, não era habituado a fazer, e a gente faz, por causa do hábito, por causa do conhecimento daquilo.
E talvez as pessoas ainda não tenham uma prática de oração porque não descobriram qual é o prazer, qual é a necessidade da oração. E eu tenho muito cuidado em relação a isso. Haver pessoas que já estão há muito tempo na fé, que para o Senhor falar com ela, ela precisa ir na casa da irmã que ora, da irmã que revela, da irmã que Deus usa. Sendo que o Senhor tem nos deixado a sua palavra. E às vezes o Senhor está dizendo assim: eu não vou falar com você. Eu não vou te responder, até porque o meu silêncio é a resposta para a sua vida nesse momento. Mas a gente é menino na fé. A gente ainda está com as coisas de criança. Eu dependo de alguém para orar comigo, que eu estou desesperado. Eu preciso que Deus fale comigo. E aí, ao invés de Deus falar com você, é a irmã que vai falar com você. E ela vai se sentir pressionada, porque a gente está pressionando a Deus, dizendo: fala comigo. Todos nós que somos pais sabemos o que é melhor para o nosso filho. Que os nossos filhos precisam aprender com os nãos da vida. Que as nossas crianças precisam aprender a viver na dependência, mas que nem tudo é do jeito que elas fantasiam. Se você entrar com uma criança numa loja, ela vai querer comprar todos os brinquedos. Se deixar por conta dela, ela vai querer tudo. Mas aquilo é prejudicial. E quantas vezes o Senhor está olhando para nós e dizendo: filho, você precisa sair dessa fase. Você precisa caminhar, você precisa crescer espiritualmente. E a gente está lá: mas Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero. E a gente entra em uma das fases que é mais complicada. Quem aqui tem filho adolescente ou já teve filho adolescente? Diga assim: o sangue de Jesus tem poder, não é? Meu Deus do céu. Como que é o adolescente? O adolescente sabe tudo. O adolescente, quem que é o conselheiro dele? É o amigo da escola. Ele sim sabe. O pai e a mãe, imagina. O Renê está passando dessa fase, mas ainda parece que ele gosta de estar lá. Meu Deus do céu. Qual que é o problema da adolescência? Eu estava, não lembro qual velório eu participei. Eu já contei isso, esses dados que mexeram muito comigo naquela época. Eu estava conversando com um rapaz que trabalha ali no cemitério municipal. E ele disse assim: pastor, eu perguntei, morre mais assim, pessoas de idade? Ele falou: não, pelo contrário. Nós temos mais mortes de jovens. Sabe por que morre mais jovens? Porque o jovem acha que não vai morrer. O adolescente acha que ele não vai morrer. E é por isso que ele acelera mais forte na moto, no carro. É por isso que ele está cheio das emoções, aí a flor da pele, achando que ele é imortal. E uma das fases que nós precisamos ter muito cuidado é na nossa adolescência espiritual. De achar que a gente sabe tudo. De achar que a gente não precisa mais de Deus. De achar que a gente é autossuficiente. De achar que só porque eu sou salvo, eu posso viver minha vida de qualquer maneira. Pelo contrário, aquele que nos chamou, Ele também nos chama para a santificação, para uma vivência na sua presença, para viver uma vida de temor a Ele, para viver uma vida de santidade a Ele. E nós precisamos cuidar, nós precisamos estar atentos, porque há um perigo muito grande de acharmos que somos autossuficientes, espiritualmente falando. Na experiência de não precisar ir à igreja. Não, eu vou ser crente da minha casa. A igreja tem muito defeito. Claro, sempre terá. Ela é feita de pessoas de carne e osso. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre lá. Você vai estragar essa igreja. Não há ninguém perfeito aqui. Nós temos as nossas dificuldades. Temos os nossos temores, as nossas falhas. Mas com certeza há um grupo, há uma igreja que luta para viver a vontade de Deus todas as manhãs. Eu tenho certeza que você busca pecar menos, errar menos, viver mais para Cristo,
Viver aquilo que acabamos de cantar, mais de ti e menos de mim. Mas quantas vezes, queridos irmãos, somos atraídos a achar que somos alguma coisa, que eu sou alguma coisa, que eu posso fazer alguma coisa, que Deus me deu esse dom, que Deus fez isso na minha vida. Não. Fez porque Ele é misericordioso, fez porque Ele é gracioso, tudo é para Ele, tudo vem dEle, todas as coisas são para o nosso Senhor, vieram do nosso Deus. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Ah, miseráveis homens que somos. E nós precisamos, queridos, estar atentos. Porque nessa fase a gente pensa muito em nós. A gente quer aquela bênção. A gente quer aquela resposta. E a gente se esquece de olhar por aqueles que estão ao nosso lado. Uma das coisas que nos marcaram ali em Alto Longar, você pode perceber que filho adolescente é reclamão. Você manda ele arrumar o quarto, só eu, tem que ser eu. Você manda tirar o lixo, o que sou eu, o que eu, só eu que faço nessa casa. Né? A gente era assim. Não dizer que não era quando era adolescente, era assim. E uma das coisas que nos marcaram foi chegar num lugar e ver as pessoas felizes. Eu confesso que até achei que o ambiente ia ser um ambiente mais pesado, mais carregado. Aqui em Lençóis, e eu falo por minha experiência, porque a gente é acostumado a ter chuva. Então, quando a gente fica um mês, 45 dias sem chuva, o que a gente começa a fazer? Nossa, mas não está chovendo, não chove. Meu Deus do céu, manda chuva em Lençóis, meu pai. Olha, estou aqui com a garganta toda seca. E a gente tem esse hábito de reclamar. E nós chegamos num lugar em que as pessoas nos receberam com alegria. E aí, como é que está? Estava naquelas casas simples. Dizia assim, graças a Deus, depois de 6 anos choveu. Eu falei, o quê? 6 anos sem uma gota de chuva. E agora a chuva cai sobre a terra e essas pessoas estão gratas a Deus pela chuva. Se chover 3 dias lá em casa, a Carla fala assim, como é que a roupa vai secar? Eu não sei que é só ela não. A maioria das irmãs aqui, quando está chovendo demais. Ai, Senhor, podia dar um tempo aí na chuva, né? Só para a gente secar a roupa das crianças. Não é assim? A gente reclama demais. E a gente pode estar vivendo uma adolescência espiritual. De dizendo, olha, Senhor, puxa vida, né? O Senhor está sendo tão injusto comigo. Está sendo tão injusto com a gente. Queridos, nós precisamos passar dessa vida espiritual. Entenda que eu não estou aqui de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, por mais que eu conheça muitas pessoas aqui, essa mensagem veio para mim. Veio para meu coração. E eu senti de compartilhar isso com a igreja. Porque quantas vezes temos vivido imaturidades na nossa vida espiritual. De reclamar com Deus. De nos sentirmos no direito de cobrar Deus de alguma coisa. De acharmos que Deus é funcionário nosso. Porque atrasou alguma coisa, a gente recorre a Ele com broncas. O famoso pastor escreveu um livro dizendo, decepcionado com Deus. Tamanha era a sua experiência. Eu me recordo de ler esse livro e algumas coisas muito interessantes de pessoas que, na sua razão, diriam, olha, Deus ama mais outra pessoa do que a mim. Deus não me ama. Não é possível uma pessoa sofrer tanto igual eu. Deus não me ama. Em alguns momentos a gente engasgava de entrar em algumas casas
E não tinha nada. Tinha um feijãozinho ali. A nossa vontade era ter cestas básicas no carro e já deixar o alimento para aquelas pessoas. De repente a gente voltar e ter um prato de comida pronto. E a gente se questionar dizendo, mas por que acontece isso com essas vidas? Por que eu sou privilegiado? E nós precisamos ter essa maturidade de saber que Deus não é injusto com ninguém. Pelo contrário, Ele é um Deus de justiça. E Ele não nos trata segundo as nossas causas, segundo os nossos pecados. Ele é um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que escreveu uma história linda para o ser humano. Um Deus que fez do bom e do melhor. Um Deus que entregou um jardim maravilhoso. Um Deus que desejava se relacionar todos os dias com o ser humano. Um Deus que fazia questão de no final do dia vir tomar um chazinho à tarde. Foi esse o projeto de Deus. Foi a vida abundante que Jesus falou. Foi a presença gloriosa que Ele gostaria de ter com o ser humano. Porém, o ser humano, na sua imaturidade, na sua infantilidade, na fase da adolescência, de achar que podia ouvir qualquer tipo de conselho. Quem tem aconselhado você? Quais são as pessoas que têm sido referências para você, meus jovens? Quais são os padrões que o mundo tem colocado para a sua vida? Será que você está ansiosa para ver o show da Anitta? Será que você está ansiosa para colocar um dinheiro numa idolatria em homens e mulheres que não têm compromisso com o Senhor? E aí, quando vem a consequência dos erros, de momentos, porque eu decidi fazer aquilo, porque eu sabia que era errado e eu fiz. Me recordo no dia que nós chegamos aqui em Lençóis. Tinha umas irmãs de São Paulo, não conhecia ninguém aqui ainda. E essas irmãs, uma das irmãs me procurou e disse assim: o Senhor manda dizer para você. Queridos, a profecia é para não acontecer. Os profetas no Antigo Testamento, a palavra do Senhor era para que aquilo não acontecesse. Deus estava dando livramento para o povo de Israel. Mas sabe o que o povo de Israel fez? Continuou errando. Por isso que veio o castigo de Deus. Porque o Senhor estava dizendo: olha, se vocês forem por ali, o inimigo vai pegar vocês. Ou seja, não vão por ali. Ouçam a minha voz. Sejam obedientes à minha voz. O que o povo de Israel fazia? Ia por ali. O que acontecia? O inimigo pegava eles. Naquela noite, uma das irmãs chegou em mim e falou assim: olha, o Senhor manda dizer para você que há um laço muito grande para a sua vida. Para você vigiar. Cuidado para não cair nesse laço. Imaturidade. Imaturidade. Imagina. A gente imagina o laço uma coisa muito nítida. A gente imagina o pecado uma coisa que não traz perigo nenhum. E eu paguei um preço muito alto por não ter ouvido a voz do Espírito Santo. Preço tal que consequências vieram. E vem até hoje. Pessoas se levantam. Pessoas usam esse erro que foi cometido lá atrás. Justamente com a finalidade de dizer: você acha que eu fico triste com isso? Não. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero saber o que Deus, o Senhor, tem para a minha vida a partir do agora. O futuro que Ele tem. Meu passado Ele já apagou. Meu passado Ele já esqueceu.
papel de acusador é Satanás que faz. Quantas vezes esse Satanás, que é o acusador, o diabo, ele usa as nossas vidas para acusar o nosso irmão, para colocar o dedo na cara dele e falar: mas você fez isso lá atrás. Marido que não perdoa a esposa, esposa que não perdoa o marido, pai que não perdoa o filho. Nós ouvimos ontem de uma filha que há 10 anos, a mãe está com câncer, faz 10 anos que ela brigou com a mãe e nunca mais viu a mãe. As duas moram em Lençóis Paulista. Eu acho que se eu ver essa moça chorando no caixão da mãe dela, eu dou uma surra nela, para criar vergonha na cara. Imaturidades, falta de perdão. Mas ele me magoou. E daí? O meu Jesus foi crucificado sem ter motivo. E lá do alto daquela cruz, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos perdoou. Quem sou eu para não perdoar o meu próximo? Para viver um câncer na minha vida, do pecado, gerando consequências horríveis, por causa do orgulho, por causa da prepotência, por achar que eu sou alguma coisa. Nessa noite eu digo: saia da sua vida de adolescência espiritualmente. Fuja disso, amadureça. Permita que os problemas te elevem a um grau maior de temor, de coragem, de dependência do Senhor. E a última fase que alegra o nosso coração em saber que o próprio Jesus nos ensinou isso. A primeira fase é o você. Diga para o seu irmão: você. Eu não posso depender só de você. Diga para ele aí. Amém? Quando eu estou dizendo isso, é dizer assim: olha, não é você que vai me levar para o céu, não. Você pode até ajudar no processo, Deus pode até ter usado você, mas quem morreu na cruz foi Jesus Cristo de Nazaré, Ele que nos salvou. O segundo, diga comigo: eu. Bata no peito, fala assim: toma cuidado com eu. Esse é o maior perigo da nossa vida, é a espiritualidade na adolescência. Achar que podemos, que somos, que eu quero, eu posso, eu faço. No reino de Deus não existe isso. O reino de Deus está na terceira fase. Levanta a mão e diga: nós. Tem uma canção que diz: nós precisamos de Cristo até o fim. E eu queria que você fosse comigo na oração que Cristo faz, nos ensina de modelo, Mateus capítulo de número 6. Porque aqui há umas verdades na oração do Pai Nosso, porque Jesus era o único que podia realizar o plano redentor. Jesus era e é o Filho de Deus. Jesus não cometeu pecado. Jesus precisou cumprir o seu ministério no tempo exato, na hora certa. Jesus inicia o seu ministério com 30 anos. Essa idade é uma idade importante na cultura judaica. Uma criança, e a gente vê os pais de Jesus esquecendo ele, e ele fica entre os doutores, e já há uma sabedoria muito grande. Mas ainda não era chegado o tempo de Jesus. As pessoas não acreditariam que ele era o Filho de Deus. No momento certo, na hora exata, que Jesus tem o seu físico pronto para aquilo. Não que o espiritual de Jesus precisasse, mas ele vai nos dar muitos exemplos daquilo que uma vida espiritual precisa. Vocês acham que Jesus precisava orar? Ele era Deus. Para que ele iria orar? Mas ele estava mostrando que apenas na oração é onde tem um relacionamento com o Pai. Jesus precisava jejuar? Ele era Deus.
Mas ele estava nos dando o exemplo que a casta de demônios só se sai com jejum e oração. Por isso tem muito crente que tem medo do diabo. Ele lembra desse texto, aí ele lembra que faz anos que ele não jejua. Não é porque a gente jejua que a gente vai ser super poderoso. Não, o demônio só sai em nome de Jesus. Mas nós precisamos estar fortes espiritualmente para enfrentar aquela situação. Jesus sendo Deus, e Ele que vai cumprir tudo aquilo que o Pai designou para Ele fazer, o que Ele faz? Ele convoca 12 discípulos. 12 discípulos dos quais apenas um tem características que servem para o cargo de discípulo. O nome dele é Judas. Perceba que a capacidade humana, perceba que, eu não estou dizendo que você não deva estudar, que você não deva se preparar, não é nada disso. Eu só estou te dizendo que o Senhor, Ele é um Deus tão maravilhoso. Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele trata com as coisas simples. Então Ele vai e escolhe homens que são pescadores e letrados, mas Ele olha lá na frente. E o convite que Ele faz a esses homens, Ele diz, olha, venham, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus vai chamar você para uma obra maravilhosa. Não porque você tem habilidades ou é capaz, mas porque Ele é capaz de fazer através da sua vida. Perceba que esses homens são imaturos. Perceba que há discussões entre eles, quem que é o maior. Em Mateus, em Marcos, em Lucas vai nos dizer isso. Começa uma discussão entre eles ali, quem é o maior do reino dos céus. E aí Jesus os chama e diz, olha, vocês querem ser, alguém de vocês quer ser o maior? No reino é assim, então você que sirva. Se você quer ser grande, seja o menor. Se coloque a serviço do teu irmão. E essa é uma das características que Jesus mais nos ensinou. Que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Se nós queremos cumprir o chamado de Jesus, nós precisamos servir ao nosso irmão, viver nessa comunidade do nós, do corpo. O apóstolo Paulo falou sobre esse corpo cheio de funções. Não dá para todo mundo ser cabeça, não dá para todo mundo ser mão, não dá para todo mundo ser dedo, cada um no seu lugar. Cristo é o cabeça da igreja e Ele tem chamado a cada um de nós com uma finalidade. E é Ele que chama, é Ele que dá os dons, é Ele que capacita. Então não vai adiantar eu olhar para o irmão Daniel e falar, Senhor, mas eu queria ter tanto o dom que o irmão Daniel tem. Não, aquilo é para ele, foi dispensado para ele. Eu sei que nesse corpo de Cristo, por mais que aos meus olhos sejam insignificantes, bata com a pontinha do seu dedo na quina do armário para você ver. O corpo inteiro vai sentir daquilo e vai dizer que o dedinho do pé não é importante, que uma unha não é importante. Diga assim, eu sou importante para o Senhor. Glória a Deus. Veja o que Jesus vai ensinar a partir do verso de número 9, que é essa oração tão conhecida por cada um de nós. Jesus é o Filho de Deus. E Ele poderia muito bem dizer assim, Geni, meu Pai que está no céu. Poderia ou não poderia? Mas o reino de Deus não é de individualismo. Jesus chama o Pai de nosso. Pai nosso. Jesus quer usar a sua vida para dizer que o Pai também é daquele que ainda não teve um encontro com Jesus. Ele vai usar você. Santificado seja o teu nome. Na minha versão, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso.
Diga para o seu irmão, o pão é nosso, meu irmão. A fome é nossa e Jesus tem saciado a todos nós. A experiência do Evangelho é essa, do mendigo que está na rua e ele encontra pão. Encontrei pão. Ele está morrendo de fome. Mas a sua alegria é tamanha que ele não consegue comer o pão sozinho. Ele reparte e vai até um outro mendigo e diz, encontrei pão. Estou aqui para você também. Essa é a experiência. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos de pecados, afastados de Cristo. Ele nos alcançou. E agora nós queremos repartir a presença do nosso Jesus para com aqueles que estão famintos aí fora. O Senhor tem te dado o pão da vida. E Ele está dizendo a você, o pão é de todos. Reparta o pão. Reparta, ajuda alguém, ajuda nas suas necessidades espirituais, porque chegará um momento em que ela vai ter o alimento sólido para entregar. Passará da fase da infância, da imaturidade, da adolescência, e nós desejamos chegar à estatura de varão perfeito, num processo de todos os dias nós dependermos do nosso Deus. O perdão foi dado a nós. A gente quer receber o perdão de Deus. O Senhor também nos ensina a perdoar a quem nos tem ofendido. A todos que têm nos ofendido. Que nessa noite, o Senhor nos ajude a perdoar, a viver uma vida de maturidade espiritual. Eu te convido a ficar em pé nesse momento. Você vai orar comigo. Mas nessa oração eu queria que você refletisse. Eu não posso fazer isso por você. Não posso. Por mais que eu imagine como está a sua vida, eu não posso. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim dizer como está a sua vida espiritual. Apenas você pode dizer isso, aquele que sabe. Dele nós não podemos esconder. Dele não dá para a gente dobrar o joelho e dizer que está orando. Sendo que, na verdade, a gente estava com vontade de estar assistindo televisão. Não dá. Você pode enganar o pai, a esposa, qualquer um, mas de Deus não dá. Ele sabe como está a sua vida espiritual. E a minha pergunta a você nessa noite, porque eu fiz essa pergunta por vários momentos essa semana. Como está a minha vida espiritual? Em que fase da vida espiritual eu estou? E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. E você refletisse no que eu acabei de ministrar ao seu coração. E se porventura você precisar nessa noite mudar a fase, mudar de momento, o Espírito Santo, Ele está aqui para te ajudar. E Ele vai te ajudar em o nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor nessa hora. Abra o seu coração para Ele nesse momento. Diga como está a sua vida. Diga como você está, como você chegou a esse lugar, como tem sido as suas atitudes. Queridos, nós sabemos que a gente peca e a gente é imaturo no falar. Quantas vezes nós não vigiamos a nossa língua e a nossa língua tem sido instrumento para que Satanás haja, destrua sonhos, projetos. Que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de nós e converta a nossa língua. E faça com que a nossa língua seja uma língua espiritualmente saudável, madura. Vai falando com o Senhor nessa hora. Pai, eu oro individualmente nesse momento, suplicando que o Senhor vá de encontro a cada vida aqui, Senhor. Não é o tempo de igreja que faz a gente ser mais maduro do que o outro, não. São as experiências do dia a dia, é a dependência de Ti, da Tua palavra, falar, nos corrigir. Nós te pedimos que nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor trabalhe nos nossos corações. O Senhor trabalhe nas estruturas da nossa alma. E o Senhor possa dar a esse irmão, a essa irmã,
a graça do amadurecimento espiritual, Senhor. Eu oro para que cada um daqui saia convicto nessa noite de que o Senhor tem falado, tem ministrado no seu coração. Eu te peço que o Senhor visite cada pessoa, do adolescente à pessoa mais avançada em idade. E o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado nesse momento, porque nós vamos orar coletivamente nessa hora. E nessa hora a gente ora uns pelos outros. Pode fechar os corredores. Por favor, não fique ninguém sem participar desse momento de oração. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim: eu vou orar por você. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero apresentar a sua vida diante do altar do Senhor. Quantos estão comigo nesse propósito de orar uns pelos outros, de olhar o corpo de Cristo? A dor da minha irmã é a mesma dor minha. A alegria dela é a mesma alegria minha. A vitória dela é a minha vitória. Nós sabemos que a história de Jó é uma história impactante na nossa alma, porque o texto vai nos dizer que a sorte de Jó foi mudada quando ele orava pelos seus amigos. Você tem coragem de dizer para o teu irmão, falar assim: olha, eu vou desejar o melhor para a sua vida. Eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Você tem coragem de entregar, de dizer ao Senhor: Pai, tudo aquilo que eu preciso. Se eu precisar entrar numa fila, deixa o meu irmão ir na frente. Isso é muito sério. Será que nós temos maturidade realmente de entender aquilo que a Carla disse? Será que o nosso coração está preparado para saber que o meu irmão está sendo abençoado em momentos tão difíceis? O Senhor sonda a nossa vida. E conforme for a nossa atitude, Ele vai dar segundo a medida do nosso coração. Se alegre com a vitória do seu irmão. Olha para ele e diga assim: eu vou celebrar a tua vitória como se fosse a minha. Oh, aleluia. Levante a mão do seu irmão nessa hora e nós vamos orar uns pelos outros. Levante a sua voz nesse momento e diga: Senhor, eu quero o melhor de Deus para a vida desse meu irmão. Cumpra os seus propósitos. Abra as portas para ele, Senhor. Realiza os sonhos dele. Cura ele primeiro, Senhor. Realiza a tua obra primeiro na vida, na família dele. Ora lá vai, xericanta. Vai, xurianda, lá vai, Pai, em nome de Jesus, o Senhor está ouvindo cada oração aqui, Pai. A sinceridade de cada coração aqui nessa noite. Oh, Pai. Oh, Senhor. Faça dessa igreja uma igreja madura. Uma igreja espiritualmente madura, Senhor. Homens e mulheres maduros na fé. Oh, aleluia. Vai concedendo, Senhor, dons. Vai renovando dons do Teu Espírito Santo nessa noite. Vai ardendo a chama do primeiro amor. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai orando. O Espírito Santo de Deus está visitando as vidas nessa noite. Ele vai visitar a sua vida. Ele vai te encher de graça, de misericórdia. Oh, aleluia. Pai, nós oramos pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Senhor. Pai, que eles te sirvam de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Eu sei que o Senhor tem grandes portas. Eu sei que o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Portanto, Pai, encontre na tua igreja, na vida do teu povo, uma igreja madura, homens e mulheres maduros espiritualmente, Senhor. Assim nós oramos, crendo que o Senhor está no nosso meio. O Senhor está no meio de nós.
O Senhor está no meio de nós. A tua palavra nos diz que aonde estiver 2 ou 3, há uma pluralidade ali. Não há individualismo. Aperte bastante a mão do seu irmão aí. Deus está no nosso meio. Ele está no meio de nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Em o nome de Jesus, responda as nossas orações. Responda o nosso clamor, Senhor. Assim nós oramos, certos da tua bênção. E todo o povo que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Dá um abraço nesse irmão. Diga: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da sua oração. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, por favor.